Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Oi, gente, eu estou aqui na ponte sobre o Rio São Francisco, entre Pedra de Maria da Cruz e Januária. É de Januária que o Evangelho chegou até Centro Sé. Então nós devemos o pessoal que de Pirapora e Januária pegou o vapor e chegou até nós, por meio dos Gaiolas, Benjamin Guimarães, por meio do Saldanha Marinho, por meio do Venceslau Braz. São barcos que no passado fizeram esse transporte. Então os missionários chegavam até nós. Eu estou sobre essa ponte e é sobre isso que eu quero falar com você. Olhando para todas essas situações, a gente pode imaginar o quanto é desafiador ou o quanto foi desafiador você pegar um percurso de centenas de quilômetros via rio, em barcos que eram movidos a lenha para que o Evangelho chegasse até nós. Os primeiros missionários que chegaram aqui a Xique-Xique, agora esse ano a igreja daqui completa 80 anos de fundação do trabalho congregacional. Então, aqui tem uma caldeira atrás de mim. Essa caldeira é a lenha. Eles ligavam o fogo e o fogo fazia essa roda aqui atrás girar por meio de algumas correias. Ela foi fabricada na Inglaterra e a primeira luz elétrica de Xique-Xique, como o pessoal chama aqui, que chegava na cidade, vinha produzido por meio dessa caldeira. E os primeiros missionários, então, eles usufruíram da luz elétrica que era produzida por meio dessa caldeira, que era alimentada a lenha. Assim segue a história nossa, congregacional, no Vale do São Francisco, desde onde eu comecei. No final de 1945, até Centro Sé não conhecia o Evangelho de forma nenhuma. Dulcinea da Luz, né, conhecida por Dulcinha, ela era daqui do município, mas foi para Pirapora. Lá ela casou-se também com um rapaz de Centro Sé, filho da irmã Juvina, e voltaram, né, retornaram para Centro Sé. Ela chegou já evangélica. E ela começou isoladamente falando com um e com outro. Então aí foi quando começou o pessoal conhecer que tinha essa lei, como eles chamavam, né? Uma lei que era contra a Igreja Católica e que as pessoas aceitavam a mim porque ela era amiga, as pessoas amigas, mas debatiam com ela, mas ela nunca se cansou. Em Juazeiro tinha um missionário que tinha vindo pelas missões evangelizadoras de Brasil e Portugal para abrir trabalhos aqui na cidade de Ribeirinha, já estava fixado em Juazeiro e estava vindo para Remanso para abrir um trabalho. O campo a visão era Remanso. Aí ele passou lá e se encontrou com o pastor Laurentino Carvalho Miranda e conversou sobre Centro Sé. Primeira vez que ele veio para a pensão de tia Neném, e a segunda vez ele já veio, meu pai abriu as portas para ele já se hospedar em nossa casa mesmo sem ser crente. Meu pai era juiz e mordomo da Igreja Católica. Minha mãe era cantora predileta e filha de Maria. E aí o padre Costa, quando soube que eles estavam abrindo a porta para o pastor, aí o que o padre disse? Veio em Centro Sé, expulsou meu pai da igreja e disse que ele ia ser excomungado. Assim que ele chegou em Centro Sé, ele procurou as autoridades, pediu permissão, porque tinha muita perseguição, jogavam areia, ficavam vaiando, atrapalhavam os trabalhos. Ele pediu permissão às autoridades. Seu Tonhá gostou muito dele e outros, tinha um promotor também, gostava muito dele. Então deram abertura para ele fazer o trabalho e até já assistiam também, gostavam, porque ele era muito assim, comunicativo, né? Então, aos sábados fazia-se o culto, vinham para a margem da rua e quem queria vir com as famílias, fazia o culto na margem ao sábado à noite e aos domingos de manhã, o estudo dominical.
Aí eu ia fazer na casa de Tizé e fazia também culto à noite. Aí a gente ia para lá. Umas 6 ou 8 decisões nessa ocasião, inclusive Marina se decidiu nessa ocasião. E aí ficou. Depois que o pastor saiu, houve outras decisões já com Dulcinha mesmo, né? Aí foi quando decidiu Julieta, a esposa de Adelson, a Maria Lima e a família dela, esposa do seu Martins Lima, o senhor, pai de Manalita, o nome dele era Manuel, e o marido de Dulcinha, que não era crente, o segundo marido, José, e o filho dela, que já era um garoto, Joselito. Meu avô não era crente, mas estava presente em todos os trabalhos, não tinha se decidido, mas estava presente em todos os trabalhos. Então meu avô sugeriu ao pastor Laurentino que devia fazer um barco, comprar um barco para ir visitando, já que todo mundo queria visitar as cidades ribeirinhas, então era melhor um barco maior. Foram dados 2 nomes, Mensageiro Evangélico e Mensageiro da Paz, para que todo mundo visse que era um barco diferente, né? Então ficou como Mensageiro da Paz. E aí era um barco a remo e a vela. Os empurradores de vara era Albertino, era o seu Martins Lima, era Adelson, era Djalma, irmão de Joanita, o cunhado de Joanita, e Adelson, irmão de Joanita. Já levava ali, aí quando encalhava nas coroas os barcos, aí a gente saltava, todo mundo ia caminhando e eles empurrando o barco, no tempo de seca, né? E hoje tem muita gente crente, né? Dos mais novos e até dos velhos mesmo, daquela semente daquele tempo, eles conhecem a história. Então, somos gratos a Deus e gratos aos irmãos que plantaram a bendita semente que nos alcançou. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.